Um fazendeiro removeu seu próprio câncer com um canivete. Isso é o que aconteceu com o seu cérebro. Para preservar a identidade do paciente, vamos chamá-lo de João. João é um homem de 45 anos que se apresentou ao pronto-socorro após sofrer uma convulsão de 15 minutos. Sua esposa, Maria, contou à enfermeira que o admitiu que ele vinha desenvolvendo uma fraqueza no lado esquerdo do corpo nos últimos dias. O início dos problemas de saúde. João era um fazendeiro no meio rural da América. Todo ano, ele ficava com queimaduras de sol por pelo menos 3 meses devido ao trabalho nos campos. Ele nunca se preocupou muito com a saúde porque sempre se sentiu bem. Vários meses atrás, após uma dessas queimaduras, João encontrou uma lesão pigmentada assimétrica com bordas irregulares crescendo rapidamente na pele de seu braço direito. Dia após dia, o caroço parecia se transformar em algo novo, crescendo maior e ulcerando, mas sem dor. Ele achava que poderia ser câncer, mas pensava que uma visita ao médico era desnecessária. A maior parte de sua vida como fazendeiro envolvia consertar as coisas por conta própria. Se ele conseguia consertar equipamentos agrícolas e partes de sua casa, por que não conseguiria resolver seu problema de saúde? Tentativa de autotratamento. Imediatamente após remover seu próprio tumor de pele, João achou que o problema estava resolvido. Ele envolveu o ferimento com um pano e continuou sua vida. Nos meses seguintes, ele se sentiu bem, mas notou um caroço crescendo embaixo da pele de sua axila direita. Era quente ao toque, e às vezes ele sentia uma pulsação vindo dele. Todas as manhãs, ele acordava e colocava a mão no caroço, sentindo seu coração bater através dele. Sua esposa sugeriu que ele procurasse um médico, mas João brincou que agora era seu próprio cirurgião. Ele disse que fez isso uma vez e, se precisasse, faria novamente. O agravamento dos sintomas. Cerca de um mês atrás, Maria começou a notar irregularidades na caminhada de João. Pareciam mancar, mas quando confrontado, João negava qualquer problema. Ele realmente não conseguia perceber que estava se deteriorando. Começou a desenvolver uma fraqueza no lado esquerdo e dores de cabeça tão intensas que parecia que alguém estava empurrando de dentro de seu crânio contra seus olhos. Sua família começou a notar mudanças em sua personalidade. Um homem normalmente paciente e tranquilo agora ficava fisicamente irritado com tudo, até que, um dia, enquanto trabalhava nos campos, ele desabou em uma convulsão de 15 minutos. Diagnóstico de metástase cerebral. Uma ressonância magnética revelou múltiplas lesões se desenvolvendo em várias regiões do cérebro de João. Como não havia indicação de infecção, sangramento cerebral ou sinais de dano por radiação no cérebro, e como esses tumores não tinham as características de um tumor primário, significava que João não tinha câncer cerebral, mas sim tumores no cérebro provenientes de cânceres em outras partes do corpo que se espalharam para o cérebro. Células do caroço em sua axila foram examinadas. Não era apenas um caroço inchado e vermelho, mas um crescimento canceroso disseminado. Olhando as células ao microscópio, múltiplos marcadores foram positivos para um tipo de câncer de pele baseado na presença do polímero que dá cor e pigmentação ao tecido, algo chamado melanina. Câncer de pele metastático. Embora João tenha removido o câncer da pele do braço direito, parece que as células daquele tumor primário agora estavam crescendo em massa em seus linfonodos e no cérebro. Podia-se concluir que João tinha melanoma metastático. Melan, referindo-se à melanina. Oma, significando tumor ou massa irregular, descrevendo o tipo de câncer crescendo em João. E metastático, significando que, mesmo ele tendo cortado o câncer sozinho, ele transcendeu seu local de origem e começou a se espalhar por todo o corpo. A biologia do câncer. O câncer é uma doença genética em sua essência, mas suas características físicas são algo mais. Os genes em nosso corpo codificam proteínas que nos dão nossa forma física, mas também sinalizam para nossas células fazerem coisas. Proteínas são feitas de aminoácidos. Aminoácidos são sequenciados juntos, ditados por nossa sequência genética.
Mudar essa sequência, seja por engano ou por danos ambientais, como a radiação solar, causa mutações. Mas a maioria das mutações são sem sentido. Acontecem menos de 0,1% das vezes e geralmente são corrigidas. Mas às vezes, essas mutações criam proteínas que sinalizam para a célula crescer, e não há sinal para parar de crescer. Para continuar se reproduzindo sem sinal para parar de se reproduzir. Para crescer seu próprio suprimento de sangue. E para sobreviver na circulação e se espalhar para outros locais distantes do corpo. O câncer é mais do que uma doença genética. É um passo evolutivo para a sobrevivência celular altamente bem-sucedida, às custas de seu hospedeiro. A evolução do câncer de João. O caso de João nos dá mais evidências disso. Um teste genético foi feito nas células cancerosas de seus linfonodos. Uma única mutação pontual foi encontrada especificamente no cromossomo 7, no gene chamado BRAF, no nucleotídeo 1799. Onde deveria haver um A, havia um T, significando que a proteína feita pelo gene BRAF teve um aminoácido na posição 600 alterado, criando algo chamado mutação V600E. Uma célula normal usa RAF, que alimenta uma via da célula causando seu crescimento, com limitações, mas o BRAF V600E promove crescimento celular desenfreado e divisão celular não inibida, o que nos dá uma condição necessária para ser câncer, mas há mais. Quando urinamos, algumas células uretrais estarão na urina. A física nos diz que qualquer fluido em fluxo produz um estresse de cisalhamento na superfície sobre a qual flui. Para sistemas biológicos, isso significa que algumas células podem se desprender quando urinamos, mas as células também podem se desprender quando o sangue flui para um tecido. À medida que os melanomas crescem mais espessos e mais profundos na pele, a chance de metástase se torna maior e maior. Chamamos isso de doença de alto risco porque as células do melanoma podem se desprender do tumor primário e flutuar no sangue. Os vasos sanguíneos que vão para o cérebro têm uma biologia especial, chamada barreira hematoencefálica. Ela impede que certas substâncias entrem e permite que outras entrem. Essa barreira hematoencefálica tem proteínas em sua superfície. Células de melanoma também têm uma superexpressão de proteínas em sua superfície, o que significa que, se uma célula de câncer de pele pode se desprender do tumor, viver na circulação sanguínea, quando chega à vasculatura do cérebro, pode aderir às proteínas na barreira hematoencefálica e começar a crescer e se multiplicar, formando uma metástase cerebral. A progressão do melanoma. Os melanomas são o terceiro câncer mais comum a se espalhar para o cérebro. Cânceres de mama e pulmão têm uma maior incidência de metástase cerebral, mas os dados mostram que 40 a 50% dos pacientes que têm um melanoma que se espalha para algum lugar no corpo, eventualmente terão ele se espalhando para o cérebro. As dores de cabeça massivas, a paralisia de um lado do corpo, a convulsão de 15 minutos. Se isso continuar sem controle, as massas cerebrais crescendo dentro do cérebro de João eventualmente romperão os vasos sanguíneos no cérebro, causando danos fatais através do córtex cerebral. A radiação ultravioleta do Sol é conhecida por causar danos celulares. Porque o Sol não brilha diretamente no cérebro de João, nem nos linfonodos, mas brilha na pele. E o câncer de pele é conhecido por se espalhar para o cérebro e linfonodos. Sabemos de onde esses tumores se originaram. Impacto da exposição ao sol. Relatos de casos de pessoas que, por anos, trabalharam em um ambiente onde o sol brilhava em um lado do rosto, revelaram a extensão dos danos possíveis ao tecido da pele. Em Queensland, Austrália, onde o índice UV é frequentemente alto, e pessoas com pele clara, que não são geneticamente adaptadas ao sol forte, contribuem para a capital mundial do melanoma, com uma taxa de incidência de 71 casos por 100 mil pessoas, 3 vezes a dos Estados Unidos. A propensão metastática dos tumores primários malignos é um tema recorrente quando se trata de causas de mortalidade no câncer. Cânceres coloretais e de estômago frequentemente se espalham primeiro para o fígado,
pois o suprimento sanguíneo compartilhado faz dele um dos primeiros órgãos de contato. Cânceres ósseos geralmente vão primeiro para os pulmões. Cânceres de mama, comumente, se espalham para os pulmões, fígado, ossos e cérebro. E cânceres de pulmão geralmente vão primeiro para o cérebro, pois o sangue passa pelos pulmões para ser oxigenado, pegando células cancerosas à medida que o fluido produz um estresse de cisalhamento ao longo de sua interface, entrando no ventrículo esquerdo, na aorta, nas artérias carótidas para o cérebro. E melanoma uveal, um câncer dos melanócitos nos olhos, que é um tipo diferente de melanoma da pele, normalmente se espalha primeiro para o fígado, apesar de os olhos estarem próximos ao cérebro. Prognóstico e tratamento de João. Para João, remover seu próprio tumor primário significou muito pouco, porque em algum momento, antes ou depois de removê-lo, o câncer já havia começado a se espalhar por todo o corpo. Há algumas coisas que podem ser feitas, mas o prognóstico ou o resultado previsto de sua doença, neste estágio avançado, é grave. Uma vez que o melanoma se metastizou para o cérebro e produz sintomas como uma convulsão de 15 minutos, dados históricos de vários estudos mostram que a sobrevivência média, o tempo em que 50% dos pacientes ainda estão vivos, é inferior a 5 meses. Que 18 meses após o diagnóstico, cerca de 10% dos pacientes ainda estão vivos. Ao longo da carreira de qualquer clínico, entre os muitos pacientes que verá, estatisticamente, haverá alguns poucos pacientes que viverão com a doença estável, mas esses pacientes são a exceção e não a regra. O tratamento escolhido por João. Quando João foi diagnosticado no início de 2011, múltiplas modalidades de tratamento estavam disponíveis para ele. Quimioterapias tradicionais em melanoma metastático já haviam caído em desuso na época em que ele se apresentou ao pronto-socorro, pois eram conhecidas por ter pouco ou nenhum efeito nas metástases cerebrais. João foi oferecido cirurgia cerebral na tentativa de prevenir mais convulsões, impedir que o tumor causasse uma hemorragia cerebral e minimizar a disfunção neurológica. Ele recusou e optou pela radioterapia, que irradia as células, danificando seu DNA suficientemente para impedir sua reprodução. Mas parecia que João se apresentou ao pronto-socorro tarde demais, pois novas convulsões e hemorragia intracerebral ocorreram antes que qualquer tratamento fosse iniciado. Na autópsia, as massas cerebrais de João foram encontradas com a mesma mutação, V600I, que a massa em sua axila direita. E como não é provável que ambos os locais tenham simultaneamente e independentemente mutado o mesmo gene, com evidências de marcadores imunomarcadores melanocíticos presentes, este foi um caso de melanoma avançado com múltiplas metástases para o cérebro. A importância da prevenção. O uso de protetor solar é essencial para qualquer pessoa que passe longos períodos ao ar livre. Ele protege contra a radiação UV prejudicial do sol, que danifica o DNA da pele. A detecção precoce, junto com a consulta a um oncologista cirúrgico, em vez de remover o tumor de pele sozinho, poderia ter evitado esse desfecho para João. Prevenção com protetor solar, sentar na sombra e limitar a exposição ao sol durante os meses de verão ainda é a melhor abordagem para a saúde nesse contexto. Cuidados com a pele e o câncer. João ignorou os sinais iniciais de câncer de pele e tentou tratar a condição sozinho, o que teve consequências desastrosas. Isso destaca a importância de prestar atenção às mudanças na pele e procurar ajuda médica qualificada ao primeiro sinal de um problema. Lesões pigmentadas com bordas irregulares, crescimento rápido e mudanças de cor são sinais de alerta para o melanoma, um dos tipos mais perigosos de câncer de pele. Importância da consulta médica. A automedicação e a falta de consulta com um médico especialista podem levar a diagnósticos tardios e tratamentos inadequados. No caso de João, a decisão de remover o tumor de pele sozinho e ignorar o crescimento subsequente na axila levou à disseminação do câncer por todo o corpo, incluindo o cérebro.
Consultar um médico ao primeiro sinal de um problema poderia ter levado a um diagnóstico precoce e a um tratamento mais eficaz, potencialmente salvando sua vida. A educação sobre os riscos do câncer de pele e a importância do diagnóstico precoce são cruciais para prevenir complicações graves. As campanhas de conscientização podem ajudar a informar as pessoas sobre os sinais de alerta do melanoma e a importância de usar protetor solar e evitar a exposição excessiva ao sol. Além disso, destacar os perigos da automedicação e da remoção de tumores sem assistência médica pode salvar vidas. Inovações no tratamento do câncer. Desde o diagnóstico de João em 2011, houve avanços significativos no tratamento do melanoma metastático. Novas terapias direcionadas e imunoterapias têm mostrado melhorar a resposta ao tratamento e aumentar a sobrevivência de pacientes com melanoma metastático. Essas inovações incluem medicamentos que visam especificamente a mutação BRAF, V600E, inibindo a via de crescimento celular descontrolado e, assim, retardando a progressão do câncer. Embora essas inovações sejam promissoras, a prevenção e o diagnóstico precoce continuam sendo as melhores estratégias para combater o câncer de pele. A luta contínua contra o câncer. Apesar dos avanços médicos, o câncer continua sendo um grande desafio para a humanidade. A prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para melhorar os resultados para os pacientes. A história de João serve como um lembrete da importância de cuidar da saúde, prestar atenção aos sinais de alerta e buscar ajuda médica qualificada quando necessário. Avanços na pesquisa de câncer de pele. A pesquisa sobre o câncer de pele tem avançado significativamente nos últimos anos. Cientistas estão investigando novas formas de tratamento, como terapias gênicas e vacinas personalizadas que estimulam o sistema imunológico a atacar células cancerosas específicas. Além disso, estão sendo desenvolvidas novas tecnologias para melhorar a detecção precoce, como dispositivos portáteis que usam inteligência artificial para analisar lesões de pele e determinar a probabilidade de serem cancerosas. Essas inovações têm o potencial de transformar a forma como diagnosticamos e tratamos o câncer de pele no futuro. O papel da educação na prevenção do câncer. A educação desempenha um papel vital na prevenção do câncer. Ensinar as pessoas sobre os fatores de risco, os sinais de alerta e as medidas preventivas pode reduzir significativamente a incidência de câncer de pele e outras formas de câncer. Programas educacionais em escolas, locais de trabalho e comunidades podem aumentar a conscientização e incentivar comportamentos saudáveis. A educação contínua dos profissionais de saúde sobre as melhores práticas de prevenção, diagnóstico e tratamento também é essencial para melhorar os resultados dos pacientes. A importância de consultar especialistas. Ao primeiro sinal de um problema de saúde, é crucial consultar um especialista qualificado. No caso de João, a consulta com um oncologista cirúrgico ou dermatologista, ao detectar a lesão inicial, poderia ter levado a um diagnóstico precoce e a um tratamento eficaz. Especialistas têm o treinamento e a experiência necessários para identificar e tratar adequadamente o câncer de pele e outras condições de saúde. Eles também podem fornecer orientação sobre medidas preventivas e monitoramento contínuo para detectar qualquer recidiva ou novas lesões. Este caso de João serve como um poderoso lembrete dos perigos potenciais de ignorar sinais de alerta de câncer de pele e da importância de buscar ajuda médica qualificada. A educação sobre os riscos associados à exposição excessiva ao sol e a importância do diagnóstico precoce são cruciais para prevenir complicações graves e potencialmente fatais. Além disso, a conscientização sobre a importância de consultar especialistas e seguir suas recomendações pode salvar vidas. Este vídeo é fornecido para fins educacionais e não deve ser considerado como conselho médico. Sempre consulte um profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer novo programa de saúde ou tratamento. Cuidar de sua saúde e bem-estar deve sempre ser a prioridade.
Obrigado por assistir. Cuidem-se, amigos.